E a gente está passando pela quarta onda de frio do ano. A gente sempre aborda, o lado social de agasalhar os mais necessitados, pessoas e animais em situação de rua. Mas hoje, em um contexto totalmente diferente, eu fui conhecer um lado bem curioso e exótico de como enfrentar essa friaca. Não somos os únicos a nos proteger do frio. Alguns animais também precisam de cuidados especiais durante o inverno. Principalmente com relação aos animais silvestres que vivem sob cuidados humanos. Por isso que a gente veio para esse projeto que trabalha a educação ambiental com animais que foram vítimas de tráfico e comércio ilegal e que estão sob ameaça de extinção. Mas para quê? Para a gente conhecer um pouco das adaptações que foram feitas para esquentar esses bichinhos. O animal, ele vai ter o que os humanos estão oferecendo para ele. Então, ele não tem opções. Então, um exemplo, o tatu, se ele tiver com frio na natureza, ele vai procurar, vai montar as tocas para ele. E outros animais vão usar a toca do tatu também. Então, a gente tem os cachorros do mato que usam toca de tatu, a gente tem onças que usam toca de tatu, principalmente para abrigar filhotes. E aqui, sob o cuidado humano, eles não têm essa opção de sair, buscar um substrato que seja mais confortável, folhas, plantas específicas para poder colocar dentro da toca. Eles não têm essa opção, eles têm o que eu vou oferecer. Então, aqui eu preciso oferecer, dar oportunidades dele escolher o que ele precisa para conseguir... eu não vou dizer ficar igual, mas eu preciso oferecer opções para ele ter como se aquecer, se manter e manter ele saudável e com bem-estar, mesmo numa situação onde a gente não consegue controlar. O frio a gente não consegue controlar. São mais de 300 espécies. Para mamíferos de grande porte, como a onça, que estava aproveitando um pouco do solzinho da tarde, o feno com jornal ajudam a se esquentar. Nos invertebrados foram colocados aquecedores, não específico dentro de cada recinto, porque são recintos muito pequenininhos, mas na sala, como é um ambiente controlado, então tem aquecedores naquele ambiente. Nos répteis a gente tem aquecedores, as lâmpadas de aquecimento, até o modelo da lâmpada, vamos dizer assim, que a temperatura que ela chega é maior, então até as lâmpadas foram trocadas em algumas situações. Para mamíferos, a gente tem mamíferos que estão com aquecedor, com lâmpada de aquecimento, mamíferos que estão com os dois, porque a temperatura, realmente eles não conseguem ficar confortáveis com temperaturas muito baixas. Tem 2 destaques de espaços adaptados. O da preguiça, que nem aparece no recinto de exposição porque está lá dentro, com lâmpadas e aquecedores. E o dos répteis, que podem morrer com as temperaturas baixas. Para quem está assistindo, eu faço um desafio, se a gente colocar a mão assim no corpo, a gente vai sentir que o nosso corpo está quente. Qual que é a diferença, para a gente, um mamífero com corpo quente e um réptil, que as pessoas chamam de sangue frio? O réptil, ele vai ficar aquecido se o ambiente estiver aquecido. E se o ambiente estiver frio, ele vai estar frio. Então, ele não faz esse controle térmico por dentro do corpo. A gente chama de um animal ectotérmico. E aí, por causa disso, se o ambiente estiver muito gelado, muito frio, e ele ficar exposto nesse ambiente muito frio por muito tempo, ele vai começando a diminuir o metabolismo dele, ele vai ficar lento. Isso pode causar problemas de alimentação, porque o corpo não consegue mesmo processar tudo aquilo, tem dificuldades para caçar, e algumas espécies, dependendo do tamanho e dependendo da temperatura que chegar, eles podem ir a óbito. Nessa variedade da fauna, as aves, que não vivem na natureza, também precisam receber opções para se aquecer. No Parque Três Pescadores, em Aparecida, há pontos estratégicos para a mudança do clima. As questões de amplitude térmica era algo que a gente já ficava preocupado. Então, muita proteção com planta na época do frio e também os aspersores com água nebulizada na época do calor. É algo que a gente já ficava preocupado para prover os animais o melhor ambiente com a maior segurança possível. Mas há os aquecedores também. Os aquecedores também. Então, todos os abrigos a gente proveu aquecedores com lâmpadas de cerâmica. Essa lâmpada ela gera calor, mas não gera luz, então o animal consegue dormir bem, tranquilinho, num canto mais aquecido. Ao todo, são mais de 135 animais de 27 espécies ameaçadas da Mata Atlântica.
Quando querem, também se esquentam com as novas aquisições. Isso, nós temos algumas aves que circulam muito pelo chão, temos também as iguanas, os jabutis e as cutias. Então a gente está provendo algumas pedras aquecidas. Então à noite essas pedras ficam ligadas com um termostato, uma temperatura bem amena, que é tranquilo para gerar ali um ambiente mais aquecido para esses animais. Então já provemos 3 aqui na área do jabutis e estamos espalhando outras também pela área do aviário. O projeto contribui para a reabilitação dos animais. Se possível, retornam ao habitat natural. Para isso, no inverno, a alimentação também é diferenciada. Da mesma forma que a gente, na época de calor, a gente não come nada muito pesado e no frio a gente quer um chocolate quente, quer algo um pouquinho mais forte, assim, as aves também. Na época do inverno a gente muda a dieta para alimentos um pouco mais ricos em energia, um pouco mais gordurosos, tanto tipo de semente como tipo de ração, porque essa energia, essa gordura vai prover um metabolismo que vai prover esse calor ao corpo dos animais também. E tem dica para o pessoal com pets em casa. Às vezes a gente confunde, eu estou sentindo frio, meu bicho também está sentindo frio. A gente esquece que o bicho tem uma cobertura de pena, uma cobertura de pelo, um revestimento de gordura subcutânea. Então é importante você dar opção para o animal. Se você está com frio, crie um cantinho mais aquecido para o seu pet, para o seu animal, mas dê ele a opção de ir para lá ou não. Porque às vezes você pode cometer um equívoco e mesmo você sentindo frio, o animal não está com frio, você vai e aquece ele. Então dar opção sempre é a melhor sugestão. E a gente foca agora no projeto de reintrodução de aves ao seu habitat natural. O Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, recebe araras canindé, conhecidas como arara azul amarela, depois de 200 anos de extinção. Fruto de uma parceria com o Refúgio das Aves no Parque Três Pescadores, que a gente acabou de ver na reportagem da Rafa. Exatamente. Para a gente entender, né, melhor sobre essa ação e a parceria também, a gente conversa com a bióloga Juliana Fernandes. Juliana, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Boa tarde para vocês, para os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. E claro, a gente já quer entender um pouquinho melhor também, né? Quantas aves foram soltas agora, né, recentemente no último mês? E claro, a importância também de repovoar a principal floresta do Rio de Janeiro. Pois é. A princípio, esses animais eles estão aclimatados. Eles ainda não estão propriamente, né, de vida livre, não estão na natureza ainda. Eles ainda serão inseridos, é uma outra etapa. Então, a princípio, eles estão em recinto de aclimatação. Foram 4 indivíduos, sendo 3 fêmeas e um macho. E um desses já é casal, já são pareadas. E uma outra, ela já saiu já com um perfil de um animal que possivelmente já conseguiria reproduzir se já tivesse pareada. Então, a gente já mandou 4 indivíduos com um score muito bom, com a parte clínica muito bem trabalhada, a parte comportamental também. A gente antecipa muito o que eles vão iniciar fazendo lá. Então, demoraria até um pouco mais a parte comportamental também, se todo o trabalho fosse iniciado lá na Tijuca, nesse recinto que já fica dentro da mata, que é, né, a primeira etapa. E aí eles vão ficar nesse recinto aguardando, sendo treinados, para depois abre-se uma porta, vai colocando algumas dietas do lado de fora, esses animais começam a sair, volta uma vez ou outra para se alimentar, e gradativamente a gente vai diminuindo essa oferta de comida, né? Na verdade, o pessoal da Tijuca. E é assim que eles começam a aprender a buscar fora e, aos poucos, diminuir a frequência de retorno nesse recinto de aclimatação. E aí encerra-se essa fornecimento de dieta, de recursos, de abrigo, para que o animal aprenda sozinho a realmente sobreviver na natureza. E essa etapa leva de 4 a 6 meses. Mas o que a gente tem feito justamente é antecipar tudo isso. Então, a gente treina eles, já traz alimentos naturais que eles encontrariam na Tijuca, a gente já tem inserido na dieta deles, já para antecipar e diminuir um pouco mais essa aclimatação, né, nesse período de 4 a 6 meses. Juliana, boa tarde para você. A gente estava até acompanhando enquanto você falava, como é que esse processo de reintrodução das aves, né? Pergunto para você como é que funciona essa parceria do projeto do Santuário Nacional, tanto para receber esses animais, quanto também para a soltura que a gente acabou de ver. Então, o santuário, ele, é o que eu sempre falo, ele tem feito restauração e reabilitação de vidas de muitas pessoas, e os animais são também criaturas divinas. E esse papel que o Refúgio das Aves, que é, logicamente, também uma extensão do santuário, vem fazendo
de reabilitar essas vidas para que elas possam voltar para o local de nunca deveriam ter saído, que é da natureza, né? Animais silvestres, animais selvagens precisam estar na natureza para terem relações entre espécies, não só com espécies de animais, mas de planta, né, com todo o ecossistema, para que ele funcione. Então, são animais que precisam estar lá. Hoje, não tem a presença dessas aves na Tijuca, mas com o papel do santuário junto com o Parque Três Pescadores, a gente tem conseguido reabilitar a natureza, né, que é a casa comum, como o Papa Francisco sempre dizia para a gente. De fato, né, Juliana? E uma questão também, a gente sempre comenta, né, que a fauna e a flora são totalmente interligadas, né? Mas quais os impactos também no ecossistema com a extinção de espécies como essa, né, que a gente está falando hoje? E, claro, uma orientação para o pessoal que nos acompanha agora, né? Em caso de resgates, quais órgãos competentes também, né, acionar, como agir numa situação como essa de encontrar alguma espécie? Então, pense que o bioma Mata Atlântica hoje, 80% da sua vegetação, ela é principalmente, ela é semeada, ela é restaurada por psitacídeos, que são animais, aves de bico curvo. Então, os psitacídeos, arara, papagaio, maritaca, são os principais responsáveis pela manutenção do ecossistema. E com a retirada desses animais de forma ilegal da natureza, a retirada em si já é de forma ilegal, esses animais diminuem esse papel ecológico que eles realizam na natureza. E o impacto disso a gente vê com a mata cada vez mais silenciosa, ou seja, com menores interações, que é o que a gente quer, quando a gente leva um animal para a natureza, que a gente quer que restabeleça novas interações. Então, diminui a quantidade de interações, diminui o potencial de variedade genética da mata. Então, tudo isso vai impacta nos rios, impacta na umidade do ar, impacta também na presença e a quantidade de chuva sobre nossas matas. E isso tudo, querendo ou não, atinge a gente. Então, no final das contas, uma mão lavando a outra, né? A gente quer fazer aquilo onde, infelizmente, outras pessoas acharam que eram donas, né, desses animais, retirando eles da natureza. E hoje a gente faz algo sabendo que no final a gente vai ser muito bem atingido. Os animais vão fazer um papel extremamente importante e necessário na Tijuca. Então vai se restabelecer novas interações, vai dar uma força maior, a variedade de vegetação vai ser cada vez muito maior, então eles dispersam sementes por uma distância imensa, então levando espécies de árvores que estavam em determinado local somente ali, e elas conseguem distribuir por outra área. Então, dando força para esse bioma nesse local e melhorando, consequentemente, o bem-estar de toda uma população, né, de ser vivo, que não é só dos animais. E aí, quando a gente fala dessa retirada desses animais da natureza, e aí eu preciso realmente alertar as pessoas em relação a o que fazer, né? Então, recentemente, o pessoal me mandou mensagem que encontraram coruja dentro de casa, o que faz? Gente, a orientação o animal está machucado, o animal silvestre está machucado, você vê que ele não consegue voar, não consegue se locomover. Se ele não estiver machucado, basta deixar o animal no campo, né? Se não for animal de segurança nível, né, uma serpente, um felino, logicamente, mas um animal como um gambá, ou a própria coruja, uma maritaca, basta deixar no canto que esse animal ele sai. Às vezes está ali assustado, foi acuado por algum predador. A orientação é a pessoa nunca tocar no animal, porque existe um manejo correto, uma forma de contenção, que você não machuca ele, que você não se machuca, né? Animal pode ter veneno, animal pode ter peçonha, tem unha, tem bico, né? Tem dentes. Então, o ideal é a pessoa nunca fazer a contenção, acionar a guarda ambiental, ou civil, ou bombeiros, o IBAMA, a polícia, a força de polícia mais próxima que tiver. Caso tenha um CETAS, que é o centro de triagem, também pode ser acionado para fazer essa retirada desse animal, essa contenção correta. E esse animal estando ferido, a polícia ou o CETAS vai estar fazendo o encaminhamento dele para o CETAS ou o CRAS,
para ele ser reabilitado, tratado e, se tiver a possibilidade, ser reinserido na natureza, né? Então, a orientação sempre vai ser não tocar no animal. Existem zoonoses que a gente pode estar passando para ele, doenças que ele pode estar passando para a gente, né? Você vê os casos de alguns morcegos, que você vê cair, a pessoa quer pegar, e tem que ter todo um cuidado. A gente entende a boa vontade das pessoas de querer pegar, de cuidar, e isso é disseminado por muitos vídeos que a gente vê no Instagram também, da pessoa pegou, cuidou, achou bonitinho, mas entenda que animal selvagem não é como um cão e um gato, né? E a orientação é sempre essa, acionar a polícia, né, a guarda ambiental, para que possa fazer o manejo correto, né? E, de forma alguma, trazer para dentro de casa. Conheço milhares de amigos que já fizeram isso, de tentar socorrer uma maritá com um papagaio que caiu no quintal, bota dentro de casa, essa pessoa criava calopsita e não sabia que a maritá, que ela tinha resgatado, estava doente. E aí ela acabou perdendo os animais dela também. Então, tem que ter todo um cuidado, né, e um bom senso em relação a isso. Né? O ideal realmente, pessoal, é acionar a polícia ambiental para estar fazendo o resgate da forma correta. E esse primeiro cuidado também, que às vezes garante muitas vezes a sobrevivência do próprio animal que está ferido, né? Eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no TJ Aparecida, e a gente fica aqui feliz por esse projeto, né? Essa reintrodução que vai dar esse equilíbrio e garantir esse equilíbrio da natureza tão necessário para a sobrevivência da nossa própria espécie. Obrigado, viu?